Olá, seja muito bem-vindo à Alfabetaria. Eu sou a Paola Câmara e hoje vamos falar sobre a importância dos jogos no desenvolvimento infantil. Mas por que o jogo é tão importante, né? O jogo ele é uma brincadeira estruturada que tem por finalidade entreter. Dentro de uma sala de aula, ele também é utilizado como uma ferramenta educativa. Mas na verdade essa concepção ela não surgiu há pouco tempo, ela surgiu na época do Renascimento, em que eles observaram que a criança ela era dotada de valor positivo e por meio do jogo a criança conseguia se expressar de uma forma muito espontânea, lidar com desafios, regras e também interagir. Um grande contribuinte para a área educacional que a gente cita muito é Vygotsky, e ele fala exatamente da importância dos jogos no desenvolvimento da criança. Tem uma questão que ele fala que é a zona de desenvolvimento proximal, né? O que ele quer dizer com isso? A criança ela já tem um conhecimento real e ela precisa alcançar o nível potencial, né? Ela precisa evoluir. O conhecimento real ela já consegue fazer sem a ajuda de ninguém, ela já consegue fazer com independência. Para ela adquirir esse próximo passo, esse próximo conhecimento, ela precisa ou da ajuda de um adulto ou então de uma pessoa um pouco mais velha que ela, que tenha esse conhecimento para passar, né? Para poder instruí-la e fazer com que ela compreenda, aprenda e apreenda. E essa distância entre um e outro, entre o real e o potencial, foi o que ele chamou de zona de desenvolvimento proximal, que é onde acontecem todos os processos mentais que estão em construção. Um outro contribuinte para a área educacional e que a gente cita muito é o Piaget. Piaget ele era filósofo e também psicólogo e ele elenca os jogos em 3 tipos. O primeiro tipo é o jogo sensório-motor, que ocorre desde o nascimento até os 2 anos de idade com o aparecimento da fala. Nesse momento a criança ela tem gestos e movimentos muito repetitivos, né? E a criança nesse momento também se atrai por brinquedos e jogos que sejam muito coloridos, muito sonoros ou que exigem esses movimentos repetitivos. Como por exemplo, os brinquedos aqui atrás que eu trouxe para vocês darem uma olhada, que são do Daniel. O segundo tipo é o jogo simbólico. Ele ocorre dos 2 anos de idade até os 6 anos de idade e tem o fator de imitação. Então a criança gosta muito nessa fase de brincar de faz de conta, em que ela se coloca no papel da professora, no papel da mãe e no papel da atendente do supermercado, por exemplo, e ela passa a entender melhor como é estar no lugar do outro e o papel social de cada um. O terceiro tipo de jogo é o jogo de regras, que acontece dos 7 aos 12 anos de idade, em que a criança está muito ligada às regras e isso tem um papel muito forte para ela na questão social. Os jogos, de um modo geral, seja ele um baralho, um jogo de dama, um jogo de tabuleiro, ele tem por objetivo fazer com que a criança perceba essa imposição das regras, do limite, da questão dos desafios, da resolução de problemas, da interação e também da questão lógico-matemática que o jogo é capaz de desenvolver, né? Um jogo coletivo, como os jogos de basquete, futebol, vôlei, além de todos esses objetivos, ele ainda faz com que a criança lide em equipe, ela saiba atuar numa equipe. Então tem a questão do senso de limite dele e o limite do outro. E isso coloca em xeque muitos relacionamentos que, na verdade, é o que vai fazer parte da vida social adulta, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Nos próximos vídeos vamos dar sugestões de brincadeiras e jogos para as crianças em casa e vamos também falar um pouquinho sobre a questão da regra e da moralidade. Até o próximo vídeo!